João capítulo 3, do versículo 19 ao 21, nós lemos assim: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós acabamos de ler, no versículo 19, a respeito de uma condenação. No dicionário, a palavra condenação é definida da seguinte forma: ato ou efeito de punir, castigar. Essa palavra condenação, ela é um termo jurídico. E essa palavra condenação é a palavra grega que foi traduzida, a palavra krisis. Krisis significa acusação. Então, condenação, acusação, ato de punir, tudo isso está contida nessa condenação. E a condenação é esta. Devemos deixar bem claro que existe uma condenação, existe uma acusação, existe um delito, há um problema. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a acusação, esse é o problema, esse é o delito, esta é a condenação. A verdade é que todo ser humano recebe um pouco desta luz. Essa luz aqui se refere a Cristo. E todo mundo que nasce, em qualquer momento do tempo, em qualquer lugar no mundo, não interessa o país, a raça, não interessa a nacionalidade, a condição financeira, a condição... não interessa. Todo ser humano recebe um pouco dessa luz. Nós lemos no versículo 9 de João capítulo 1, nós lemos João 3, mas João 1, o versículo 9 diz assim: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. A luz, dentro desse contexto, se refere a Cristo. E aqui Deus está dizendo que todo mundo que vem ao mundo recebe um pouco dessa luz. Não é o bastante para salvar. Não é bastante para levar alguém à salvação. Não é o suficiente para levá-la ao Evangelho, mas ela é o suficiente para apontar, para levar, para guiar a pessoa a buscar. Mas todo mundo tem essa luz, é o que nós lemos no versículo 9. Ilumina todo o homem que vem no mundo. Em Romanos 2, versículo 14, diz assim: porque quando os gentios que não têm lei, os gentios aqui está se referindo a quem não é judeu. E se você não era judeu, você não tinha acesso à lei, você não tinha acesso à palavra de Deus. Então, aqui está dizendo, eles não tinham lei. Então, aqui Paulo está falando sobre pessoas que não tinham a Bíblia, não tinham a lei, não tinham acesso. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mesmos tinham a lei. Versículo 15. As quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, alguém que não é salvo, alguém que não conhece a palavra de Deus, não conhece a Bíblia, tais pessoas, mesmo assim, fazem coisas corretas que são de acordo com a Bíblia. O que fala aqui, ó. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, só porque alguém não é salvo, alguém não é crente, alguém não conhece a palavra de Deus, não quer dizer que ele é totalmente, irrevogavelmente mau e perverso. Não. As pessoas que não conhecem a lei, sem tendo lei, eles são lei para eles mesmos, porque eles têm a lei de Deus escrita no seu coração. O que é isso? É aquela luz que nós lemos em João 1,9,
que ilumina todo homem que entra no mundo. Então, todo homem que entra no mundo tem essa luz, tem essa lei escrita no coração. Alguns podem chamar isso de consciência. Quer os acusa, quer os defende. Você não precisa ler a Bíblia ou ir para a igreja para saber que mentir é errado, que roubar é errado, que trair é errado. Não precisa ninguém ensinar você. É errado mentir? Não sabia não. Isso está escrito na lei de Deus no coração de todo homem. É aquela luz que ilumina todo mundo que vê o mundo. Não é o suficiente para salvar alguém. Não é suficiente para levar alguém ao conhecimento do Evangelho. Não é o suficiente. Mas aponta. Aponta porque acusa. Porque todos pecaram. E essa luz, ela vai lá e fala: você mentiu, você roubou, você trapaceou. Acusa. E aquilo nos leva então a querer buscar uma solução. Ou pelo menos aceitar uma solução quando o Evangelho vem. Essa condenação, o que traz essa condenação, é que todos receberam essa luz, não talvez completamente, não talvez ao ponto de ser salvo, mas todo mundo tem, todo ser humano tem essa luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Todo mundo tem conhecimento dessa luz, mesmo que for parcial. Todos têm esta luz, mas eles agem da seguinte forma: eles amam as trevas mais do que a luz. Todo ser humano que nasce tem aquela luz parcial, ilumina todo homem. E a condenação é essa, que apesar de todo mundo ter essa luz, que ilumina todo homem, aqui diz que os homens amaram as trevas. Eles dizem: nós não queremos essa luz, nós queremos as trevas. Eu não quero sentir convicção do meu pecado. Eu quero pecar e não sentir culpa. Eu quero pecar e ficar em paz. E eles então amam as trevas, porque as trevas você pode fazer o que você quiser e as trevas vão aplaudir. O diabo não se importa o que você faz, contanto que não seja para a luz. E a luz veio ao mundo, mas o mundo amou, os homens amaram as trevas mais do que a luz. Esta é a condenação. O que nós lemos aqui, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então vamos ver rapidamente hoje o que compraz essa condenação. Quais são os ingredientes dessa condenação? Olhe comigo no versículo 19. E a condenação é esta, que os homens amaram as trevas. É condenação, preste bem atenção, é condenação amar as trevas. Amar as trevas. É interessante notar que eles amam as trevas, e essa palavra amaram é a palavra grega agapau, que vem de agape. E nós sabemos que ágape é uma das palavras que é usada como amor no Novo Testamento. Mas é interessante notar que aqui fala que os homens amaram, eles amaram com amor ágape as trevas. Sim, pastor, e daí? As principais palavras usadas para amor na Bíblia é ágape e philos. Philos é um amor, mas é um amor que exige reciprocidade. É um amor que existe provocação, é um amor que existe merecimento. Eu amo a comida que minha esposa cozinha. Ou seja, se ela cozinhasse mal, então eu não amava a comida dela. Requer uma reciprocidade. Não há nada de errado com esse amor. Mas Deus nos ama com amor ágape. É um Deus que não precisa ser merecido, não precisa ser estimulado. É um amor gratuito e pleno que não exige reciprocidade alguma. Deus nos amou primeiro. Deus não nos ama porque nós o amamos. Não. Deus nos amou e Deus demonstra seu amor que Ele morreu por nós. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo nos amou primeiro. Ágape é um amor que não exige recompensa ou reciprocidade, e é com esse mesmo amor que os homens amaram as trevas.
Eles não amaram as trevas necessariamente pelos benefícios, ou pelos prazeres, ou pelas benesses que as trevas temporariamente podem trazer. Eles amaram as trevas gratuitamente. Gratuitamente. Não precisou instigar, estimular, merecer. Eles amaram as trevas com amor ágape. Nós devemos amar a Deus com amor ágape. Nós devemos amar uns aos outros com amor ágape. Mas aqui os homens estavam amando as trevas com amor não merecido. As trevas e as obras más não trazem benefício algum, não duradouro, não verdadeiro. O pecado traz um certo benefício, sim, senão ninguém pecava. Mas qualquer benefício, qualquer vantagem, qualquer prazer, qualquer benese que as trevas, que o pecado traz, é temporário e vai custar muito mais caro do que você pode imaginar. Mas os homens amaram as trevas gratuitamente. Gratuitamente. Mais do que a luz. Homens maus amam as trevas porque eles são das trevas. Por isso que não precisa merecer, eles se identificam com as trevas. Identificam. Pessoas que apresentam, cometem, praticam más obras, estão demonstrando o seu amor pelas trevas. Quando eu faço alguma coisa para minha esposa, eu estou demonstrando o meu amor para ela. Quando ela faz alguma coisa para mim, ela está demonstrando o seu amor para mim. Quando nós cometemos obras das trevas, nós estamos demonstrando, manifestando o nosso amor pelas trevas. E isso traz condenação. A condenação é essa, que os homens amaram as trevas mais do que a luz. Não podemos enxergar as trevas. Não podemos enxergar as trevas como sendo o objeto do amor de alguém. Eu olhando para você ou alguém, eu não sei dizer que você ama ou não ama as trevas no seu coração. Eu não sei. Mas eu posso dizer isso, eu posso julgar, eu posso determinar o seu amor pelas nossas ações. Quem ama as trevas mais do que a luz, pratica obras más. Se você vê alguém comprando flores e chocolate, presentes para uma pessoa, é porque aquela pessoa odeia essa outra pessoa? Não, é uma demonstração do amor. Igualmente, nós demonstramos o nosso amor às trevas ou à luz. Nós demonstramos se amamos as trevas ou a luz pelos nossos atos. E quando nós amamos as trevas mais do que a luz, isso traz condenação. Se essa condenação vale para o mundo que tem uma pequena amostra daquela luz, que não salva, mas leva, guia, direciona, impulsa para a salvação, o que dizer de alguém que é salvo pelo sangue de Cristo, nascido de novo, e tem plena luz, e mesmo assim, ama as trevas mais do que a luz? Quão maior será essa condenação? Mas é uma condenação. Não ame, não pratique as coisas da treva, por quê? Traz condenação. Olha comigo no versículo 20. A condenação é amar as trevas, a condenação é se aproximar das trevas. Olha o que fala aqui no versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal, odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Diga uma coisa, como que alguém se aproxima das trevas? Se afastando da luz. Digamos que desse lado nós temos as trevas e desse lado nós temos a luz. Se eu me aproximo da luz, que é desse lado aqui, eu me afasto das trevas. Se eu me afasto da luz, eu me aproximo às trevas. É muito simples. Você pode até por um tempo ficar aqui no meio e tentar fazer essa jogada aqui, ó. Tá? Eu não vou descer mais, porque eu corro o risco de não conseguir subir. Mas chega um ponto que não tem para onde ir, gente.
Chega uma hora que você não pode se dividir. Deixa o pastor caindo para trás. Ou você se aproxima das trevas, ou você se aproxima da luz. Ao se aproximar de um, você se afasta do outro e vice-versa. Então, a condenação não só é que o mundo amou as trevas mais do que a luz, mas porque o mundo se aproxima das trevas. Se afastam da luz, se aproximam das trevas. De modo bem prático, eles estão buscando sombra. A luz se tornou muito clara, estão buscando sombra. A luz está incomodando. O dia está quente, não recentemente, claro, mas o dia está quente, o sol está forte, o céu está azul. Ai, que saudades. Meio-dia, aquele sol quente. Você busca o quê? Você busca arrego, abrigo, você busca o quê? Uma sombra. Porque a luz está incomodando. Nada de errado com isso. Mas espiritualmente falando, os homens que amam as trevas, quando vem a luz, eles querem sombra. Sombra nada mais é do que um pouco de trevas. Então eles se afastam da luz, buscam sombra, buscam as trevas. Na prática, eles estão fugindo da luz. Na prática, eles estão fugindo do culto. Por quê, pastor? Porque no culto, estamos todos nós aqui, mas tem um presente, o mais importante, que está presente, que é Cristo. Cristo é a luz do mundo. Essa luz que ele fala aqui em João capítulo 1, 2 e 3, a luz é Cristo. Então a luz está aqui presente. E homens que amam as trevas, eles querem fugir da luz, eles querem sombra, eles querem trevas, e não querem estar aqui. Porque aqui tem luz. Aqui não tem sombra, aqui não tem trevas, aqui tem luz. Essa é a condenação. Que os homens amam as trevas e os homens se aproximam das trevas, se afastando da luz, fugindo do culto, fugindo da comunhão com os irmãos. A Bíblia fala, se você não ama seu irmão, como é que você... Se você não ama o irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Se você ama seu irmão, porque você não... Eu não suporto. Gente, se você ama os irmãos, você ama a igreja, o corpo, você vai estar aqui sempre que puder estar aqui, você vai estar aqui sempre que aqui está aqui. Gente, quando a gente for embora daqui a pouco, vocês esperam que é daqui a pouco, mas quando vocês vão embora, a gente for embora daqui a pouco, isso aqui vai ser 4 paredes, um teto, chão, isso aqui não vai ser igreja, a igreja é agora, igreja é quando estamos reunidos. Daqui a 2, 3, 4, 5 horas, pânico geral, isso aqui não vai ser igreja, gente, vai ser um lugar vazio. Nós somos a igreja. E quem ama as trevas não gosta quando a igreja está junta, não quer estar aqui. Por quê? Porque é sombra. Na prática é fugir da comunhão, fugir do culto, fugir da Bíblia, fugir da oração. Por favor, ninguém assinale nada. Eu não estou perguntando, só dizendo. Sabe aquela moleza, aquela falta de vontade, aquele desânimo? Pastor, eu não sei não, mas eu ouvi dizer que tem gente que é assim, de fazer as coisas de Deus, de evangelizar, de vir para o culto, ter comunhão com os irmãos, de ler a Bíblia, orar. Sabe aquela falta de... Ah, pastor, é cansaço. Pode ser, não estou dizendo que não é, pode ser. Mas pode ser outra coisa. Pode ser a carne fugindo da luz. Pode ser a carne buscando sombra. Pode ser a carne incomodada com a luz. Quando você abre esse livro, você tem luz. Cristo está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos o meu nome, lá estarei no meio deles. O nome de Jesus é a palavra de Deus. É um dos seus muitos nomes. Um dos nomes é Príncipe da Paz, Emmanuel, tem muito nome. Um dos nomes de Jesus Cristo é a palavra de Deus. E o verbo se fez carne. Quem é o verbo? Cristo. Quem foge da Bíblia está fugindo da luz. Quando você ora em nome e na presença e através da luz. Então, se a luz lhe incomoda, é condenação.
porque você está amando as trevas mais do que o mundo. Não lhe incomoda fugir da luz e abraçar as trevas. Não incomoda perder um culto. Não incomoda não ler a Bíblia. Não incomoda não orar. Não incomoda não evangelizar. Não incomoda. A sombra não incomoda. A luz incomoda. Será que é cansaço? Não estou dizendo que não é. Eu digo o seguinte: vocês talvez nunca percebam, não saibam, mas tem ocasiões que eu estou aqui atrás desse púlpito pela graça. Porque fisicamente eu estou, o tanque está vazio. Eu espero que nunca percebam isso. Mas às vezes o tanque está vazio, gente. Eu entendo que às vezes no corre-corre, naquela coisa dos imprevistos, pode existir um elemento de cansaço físico, mental. Eu entendo. Mas também entenda que muitas vezes talvez não é nada disso. É simplesmente fugindo da luz, da verdade, de Cristo. É a carne querendo se afastar da luz. Por isso que nunca paparique fortaleça a carne. Por quê? Porque a carne não quer luz. A carne não quer luz. Por que não querem ser expostos, pastor? Bom, versículo 20 fala aqui, para que as suas obras não sejam reprovadas. Você vem para a luz, as obras más são reprovadas, são acusadas, são apontadas, são descobertas. Para você. E a carne não quer isso. A carne quer continuar nas suas obras, quer continuar nas trevas, quietinho, caladinho, lá debaixo, tranquilo. Foi o que houve lá no início com Adão e Eva. Depois que pecaram, a primeira coisa que fizeram foi o quê? Fugiram. Gênesis 3:8. E ouviram, Adão e Eva, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Entre as árvores, onde tinham o quê? Sombra. Eles buscaram trevas. Deus é luz. Lembra quando Moisés subiu na montanha e ficou na presença de Deus? Foi tanta luz na presença de Deus que nem ele suportou. E quando ele desceu, ele estava refletindo e brilhando e ele teve que usar um véu. Porque ninguém aguentava olhar para Moisés. Que tamanha claridade. Pois é. Adão e Eva no jardim viram Deus de longe. Por quê? Porque a presença de Deus iluminava. Antes não incomodava. Antes da queda não incomodava. Eles estavam em comunhão com Deus, com a luz, numa boa. Aí de repente, não sei porquê, depois da queda, se esconderam buscando sombra entre as árvores. Por quê? Fugindo da luz. Fugindo da luz. A consciência acusa. Ao invés de irem para a luz, se afastam, se escondem. Na sequência, Gênesis 3:9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Quem pratica as obras da carne, as obras das trevas, foge porque não quer ser reprovado, foge porque não quer a luz e foge porque teme. Por quê? Porque sabe que está errado. Aí quer se esconder. Agora, o cômico. Se esconder de Deus, a Bíblia fala, você pode até as profundezas do mar, a mais alta montanha, lá estará. Adão e Eva tentaram fugir de Deus, se escondendo entre as árvores. Deus chegou e falou, Deus não sabia não, né? Deus estava, Adão, cadê você? Deus sabia exatamente onde eles estavam. Mas de forma louca, o homem que anda nas trevas busca se esconder da presença de Deus. Eu sempre digo, o pecado emburrece. O pecado emburrece, gente. Eles querem se eximir da culpa que eles sentem. Na sequência aqui ainda em Gênesis 3, versículo 12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi.
As pessoas que praticam obras das trevas querem sempre fazer isso. Querem fugir de Deus, fugir da luz, buscar a sombra. Não querem ser reprovadas e sempre querem culpar alguém. Culpar alguém. Não interessa quem, tem que culpar alguém. Adão culpou quem? Eva. Eva fez o quê? Versículo seguinte, no 13. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ah, tá. Então a culpa foi da serpente. Na realidade, Adão não estava culpando Eva. Ele estava culpando Deus. Por quê? Quem que deu Eva para ele? A mulher que tu me deste. Ele estava culpando Deus. Deus, se você não tivesse me dado essa mulher, a culpa é sua. A mulher que tu me deste. A questão não era a mulher, era quem deu a mulher. E Eva, a serpente, ela estava culpando Deus e Adão. Deus mandou Adão guardar e cultivar o jardim. Ele não guardou, porque deixou a serpente entrar. Deus permitiu a serpente. Então eles estavam culpando alguém, mas notem, eles estavam culpando a autoridade. Adão culpou Deus e Eva culpou Adão e culpou Deus, ou seja, a culpa é quem deixou a serpente entrar. A culpa é de quem me deu essa mulher. Ou seja, a culpa é sua, Deus. Você me fez assim, por que me fez assim? Por que foi colocar essa tentação no meu caminho? A Bíblia fala que Deus é fiel e nunca permitirá a tentação, além do que podeis suportar, mas dará também junto com a tentação o escape. Então nunca diga que você pecou por causa de Deus. E por que Deus permitiu isso? Ele nunca vai permitir uma tentação que nós não possamos suportar. Ele vai dar junto o escape. Aí o povo faz o quê? A culpa é de Deus. A culpa é do meu marido, é da minha mulher, é do meu pai, é da minha mãe, é do governo, é da inflação, é do clima, é do tempo. Vai seguindo os passinhos e você vai chegar colocando a culpa em Deus. Que me deu esse marido, que me deu essa esposa, que me deu esse pai, que me deu essa mãe, que me deu esse filho, que me deu essa filha, que me deu esse emprego, que me colocou nesse lugar, que trouxe a tentação. Oh, Deus! E a condenação é essa, que o mundo amou mais as trevas do que a luz. Não se afaste, não fuja da luz, porque traz condenação. Olhe comigo em Efésios 5, versículo 11. É condenação amar as trevas, é condenação se aproximar das trevas, e é condenação participar das trevas. Efésios 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Essa palavra comuniqueis, que nós lemos aí em Efésios 5:11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, essa palavra comuniqueis é a tradução da palavra sukoinoneo. Uma palavra composta da preposição sum e da palavra koinoneo, que é derivada de koinonia, mas isso não vem ao caso. A preposição sum, ela significa associação, companhia, harmonia. É onde nós derivamos o português, por exemplo, simpatia. Essa sim é basicamente uma preposição que vem do grego sum. Simpatia, sinfonia, sincronia, onde há uma harmonia, onde há um conjunto, onde está junto, acompanha. Uma orquestra sinfônica é um monte de instrumentos que estão tocando em harmonia, não é cada um tocando uma coisa, tocando o que quer, não. Estão em sincronia, em sinfonia, simpatia. Quando você tem compaixão, sintonia, você vai sintonizar o rádio, a televisão, no canal, na frequência tal. Sintonia. O seu aparelho vai sintonizar com a estação transmissora, vai estar na mesma, enfim. Acho que já deixou bem claro essa preposição aí. A segunda parte, koinoneo, é comunhão ou participação.
Foi traduzido como comuniqueis. Como um. Não se junte. Essa mesma palavra, sui koinoineo, é usada em Filipenses 4,14, só que ela é traduzida de uma outra forma, só para dar uma ideia do que significa esse comuniqueis. Filipenses 4,14. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. As palavras tomar parte é a palavra sui koinoineo, é a mesma palavra que é traduzida como comuniqueis. Então, comuniqueis quer dizer o quê? Participar, tomar parte, fazer. É condenação e nós não devemos participar das obras das trevas. Não devemos amar as trevas, não devemos nos aproximar das trevas, não devemos cometer as obras, ser participantes das obras, ter comunhão com as obras. Não comunicar com as obras das trevas. Não existe desculpa, motivo ou justificativa. Por mais convincente que seja para nós ou para o mundo, mas com Deus não cola. Com Deus não cola. É condenação. Ah, mas é porque é condenação. Mas é porque, não interessa o porquê, não tem justificativa. Não comuniqueis, não participeis das obras infrutuosas das trevas. Mas não tem mais. É porque não tem porquê. E agora? Condenação. Condenação. Essa é a condenação. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que o mundo. Se afastaram da luz, se aproximaram das trevas e cometeram as obras infrutuosas das trevas. Isso é o quê? É condenação. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero condenação para a minha vida. Eu quero bênção para a minha vida. Eu quero a bênção e o favor de Deus na minha vida. Gente, a vida já é difícil e complicada demais para a gente estar buscando condenação. Está buscando a ira de Deus, a mão de disciplina de Deus. A vida já é complicada bastante. Não só devemos não participar, nós devemos condená-las, não é o que fala aqui? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Condenar primeiro aqui, ó. Aqui, ó. Pouco adianta você chegar e ficar condenando as obras das trevas na vida dos outros. Ó, tá errado, viu? Você tá errado, você tá errado, você tá... Sim, tá. E você, como é que você tá? Primeiro a gente condena aqui, ó. Condenar é o oposto de justificar. Muito comum hoje em dia, aqui no Brasil, a justiça justificar o erro e condenar o inocente. Pois é, nós devemos condenar as obras das trevas e não justificar. Justificar as obras das trevas é um passo para cometer as obras das trevas. Mais nada. Primeiro você justifica, depois você comete. E quando eu e você não condenamos, reconhecemos, confessarmos que aquilo é errado, que aquilo é das trevas, nós vamos continuar fazendo. Enquanto eu justifico e explico e crio desculpas para andar nas obras das trevas, eu nunca vou parar de andar nas obras das trevas. Por quê? Porque eu não estou condenando, eu estou justificando. E aqui fala, não andeis, mas antes condenai-as. Reconheça que é errado. É interessante que menciona condená-los, como a gente viu no versículo ontem, agora há pouco, e a condenação é esta. Que o mundo amou as trevas mais do que a luz. Aqui fala que nós devemos condenar as obras das trevas. Senão nós vamos andar nelas. Se não condenarmos, nós vamos participar. Você já ouviu? Talvez sim, talvez não, mas eu já ouvi, não pessoalmente, mas já ouvi em relatos e em vídeos, etc., que o ladrão justifica o roubo dizendo, mas esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Profissão, ladrão. O que você faz? Eu roubo. Então, quando
você é preso, mas eu estava praticando a minha profissão. Eu roubei porque é minha profissão, eu roubo, então tá tudo bem, porque é o que o mecânico conserta carro, o encanador conserta cano, o pedreiro constrói casa e eu roubo. Por quê? Eu sou ladrão. Resolvido o problema. Ele rouba de consciência limpa, ele se convenceu. Tá tudo bem, porque ele é ladrão, afinal de contas, o professor ensina, o padeiro faz pão, o ladrão rouba. Pronto, eu escolhi minha profissão, vou ser ladrão, então eu posso roubar. O momento que ele condenar as obras das trevas, é o primeiro passo para ele parar de roubar. Ah, pastor, mas é só... Aí você preenche com o que você quiser. Enquanto eu e você contrariamos a palavra de Deus e dizer, ah, mas é só... Mas não faz mal para ninguém. Mas blá, 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 blá. Enquanto a gente não condenar as obras das trevas, nós vamos acabar ou vamos continuar cometendo as obras infrutuosas das trevas. Por isso que Deus fala. Não comuniqueis. Quer dizer, não pratique. Não participe. Antes condene. Não participar. Veja bem. Se você só não participar, tudo bem, a Bíblia fala, não comuniqueis, não participe. Eu não vou participar. Enquanto você não condena, tu está assim, ó. Rapaz, eu não estou participando, mas estou doidinho. Eu não estou participando, mas não sei até quando eu vou aguentar. Eu não estou participando ainda. Sabe o que é isso? Você fez a primeira parte, não está participando. Mas até você condenar e dizer é errado, é trevas, é pecado. Até você condenar, vai ficar aqui, ó. Talvez não participando ainda. Ainda. Mas o dia e a hora vai chegar que você vai se lançar. Por quê? Porque você não condenou. Você está justificando. Ou porque está fazendo, ou porque está vendo o que vai fazer. Não participe das trevas ou das obras das trevas, porque é condenação. Vou resumir com isso. Note como é interessante essa constante progressão. Olha o que fala aqui, ó. É condenação amar as trevas. Esse amar as trevas vai exercer uma atração e um magnetismo. Vai nos puxar, vai nos trair. Não se afaste da luz, ou seja, não se aproxime das trevas. O que é isso? É quando aquela atração e magnetismo já está surtindo efeito. Então você ama de longe. Mas depois é você se afastar da luz e se aproximar das trevas. Por quê? Você está amando as trevas de longe. Mas você vai se aproximar delas. E o próximo passo é o quê? Não participe. Então começa aqui. Você primeiro ama as trevas. Aí você se aproxima das trevas. E você participa das trevas. Deus condena o participar, o aproximar. E Deus condena o amor às trevas. Por quê? Porque tudo começa aqui, ó. Tudo começa em amar as trevas mais do que a luz. Se você ama as trevas mais do que a luz, você vai para lá. Se você ama a luz mais do que as trevas, você vai ficar aqui, ó. Então Deus condena o primeiro passo. Por isso que Deus fala que o homem, quando olha para uma mulher e a cobiça no seu coração, o que diz? Ambos cometeram adultério. Peraí, que história é essa? Deus condena o amor à luz, às trevas, que vai levar a uma aproximação às trevas, que vai levar a participação das trevas. É o mesmo conceito. O homem que olha já cometeu adultério. Peraí, pastor, cometer adultério é participar, não é? E por que aqui Deus já está condenando? Pois é, Deus condena o amor às trevas, a aproximação das trevas.
Participação das trevas. Do mesmo jeito que quando um homem olha para a mulher e cobiça no seu coração, já cometeu adultério. Ou seja, já está ali. Mas eu nem me aproximei, eu nem encostei. Jesus falou, já cometeram. Ambos cometeram adultério. Por isso, irmãs em Cristo, cuidado como se vestem, para não atrair os olhos de homens que podem ou não intentar no seu coração. Não vou nem, pastor, não vou nem encostar em mim que eu não deixo. A questão não é você encostar ou ele encostar. Já cometeram, ambos cometeram. Ambos cometeram. Já foi consumado. Não aproximou? Não, mas já teve o quê? Deus condena o amor às trevas. A condenação é essa, que o mundo amou as trevas mais do que a luz. A aproximação das trevas e a participação das trevas. Tudo começa ali, ó. Por isso que começa lá no versículo. E a condenação é essa, que o mundo amou as trevas mais do que a luz. O resto é consequência. O resto é inevitável. Quando se começa a amar as trevas mais do que a luz, você vai se aproximar das trevas, você vai participar das trevas. Você já começou? Já começou. Não façam isso, mas se você for lá para dentro do calmão, ali no bebedouro, que desce para o bebedouro, para o antigo bebedouro, que não existe mais, né? O bebedouro virou terra de ninguém ali, mas aí você pega uma bola, uma melancia, uma laranja, o que você quiser. Aí tu bota assim. Tente pegar aquela bola, aquela melancia, aquele que seja. Você não vai pegar. Não vai, acabou sim. Não vai pegar mais não. Pois é. A condenação é essa, que o mundo amou as trevas. Você soltou aquela bola, aquela melancia ladeira abaixo. Agora é só uma questão de quanto tempo vai demorar para você participar das trevas. O problema está aqui, ó. Amar as trevas mais do que a luz. A progressão é essa. O pecado sempre vai progredir, o pecado sempre vai avançar. Você nunca... Eu vou ficar só no amor às trevas, eu não vou me aproximar. Mais dia, menos dia você vai. Talvez não tão rápido, talvez não tão lento quanto o fulano ou ciclano, mas você vai. Se o amor está lá, você vai. Bom, eu estou só me aproximando, não cheguei lá. Mas vai chegar. Não está participando, mas vai participar. Não participe, mas condene. Por quê? Quem condena não participa. Não justifica. Devemos andar na luz e praticar a luz. Nosso texto terminou em João 3,21 e eu vou terminar com isso. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz. Se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E Deus está ali na luz. O diabo está ali nas trevas. Então quem anda na luz, se aproxima de Deus e se afasta das trevas. A condenação é esta: amar as trevas mais do que a luz.